E aí, galera, mais um filme pra vocês hoje. Na verdade, hoje não é um filme, é a série, né? Jeffrey Dahmer. Já assistiu? Gostou? Coloca aí nos comentários. Nessa a gente vai trazer um pouco mais, uns spoilers pra vocês. Então, se você não viu ainda, a gente não vai contar detalhes, não, porque tem que ver para saber os detalhes que acontecem. Mas eu vou alertando, é uma série bem pesada mesmo, mostra muita coisa nos detalhes que a gente fica meio impressionado. Então, se você vai despertar algum gatilho em você, se você já tem um trauma, alguma coisa, não gosta muito, já nem assiste, porque realmente ela mostra muito. Mas antes, o que você tem que fazer, Cláudia? Curta, compartilhe e comente. Coloque aí no seu comentário se você já viu, se gostou, o que você achou, que a gente gosta. A gente gosta de saber o que você acha. Então, pelos comentários, a gente fica sabendo tudo, né? Dê a opinião de vocês, tá? Então, bora lá. Bom, nós vamos falar a respeito do Canibal. O Canibal é uma minissérie muito pesada. Pesada mesmo. Tem cenas que eu, particularmente, passei pra frente. Muito realista. E isso até foi um problema em relação a essa minissérie. Os familiares começaram a questionar. Eu, particularmente, pensei que até sairia da Netflix, que foi um caso assim muito comentado sobre o realismo. Quando a gente vai assistir, a gente já, pelo nome a gente já sabe mais ou menos o que vai acontecer. Mas na hora que a gente senta para assistir, nossa, dá até uns arrepios. A gente fala que pesado porque fala muito a respeito do como ele fazia as coisas, né? Eles mostram o desenrolar de todos os crimes. Então você conhece também o lado pessoal das vítimas. Você conhece um pouquinho da vítima. Porque se você vê um filme, só um assassino ali matando e acaba ali, tudo bem. Mas quando você vê a história da vítima, o que a vítima fazia, como ela vivia, reagia, trabalhava, você fica muito triste, decepcionado com as vidas que ele conseguiu tirar e ficar impune por bastante tempo. Nessa minissérie, ela é também revoltante. A gente vê muito caso de preconceito, não só pelo lado de ter homossexualismo ali e eles serem tratados diferente na sociedade, mas também o caso do racismo nos Estados Unidos. Muitos negros denunciavam, eles estavam sumindo e a polícia não fazia nada, lavou as mãos totalmente. Então, gente, a gente vai vendo aquilo, vai dando uma certa revolta. Além de você ver o sofrimento das famílias, surge uma revolta na gente do quanto eles eram ignorados. Nesse sentido, fala muito, porque mostra uma vizinha que sempre corria atrás, tentando mostrar que estava alguma coisa errada. Tanto é que o Canibal, ele atuou aí nesse crime por mais ou menos 10 anos, uma década. E ele hoje mostra que ele matou 17 pessoas. Foi muito mais. Eu acredito que seja mais. Eles falam 17, mas se você assistir a série, ele ficou um período muito longo sem fazer nada. E depois um período que ele faz vários crimes. Então, gente, eu acho que nesse meio tempo ali, deve ter mais coisa, deve ter mais gente que eles não conseguiram contabilizar todos. O que é revoltante, e que ela já disse, é a questão policial. Então a gente percebe que é um racismo policial. Imagina, num país daquele, ter esse racismo, né? E nós estamos no mês aí da consciência negra. Pessoal, é muito angustiante. A gente vê assim o desenrolar da minissérie e ele tá ali tranquilo para fazer todos esses crimes. Ele era muito tranquilo. E fala muito também na minissérie sobre a sua infância. Conta essa história. Até aconteceu de ter algumas críticas, de mostrar essa questão da infância. Mas mostra também tentando entender o porquê dele ter uma mente tão perturbada. Ele era uma criança, tinha os pais, a mãe, e mesmo assim teve vários problemas familiares, e ele, quando era criança, ele já tinha uma fixação em ossos. Eles pegavam animais
mortos na estrada, levava para casa, abria o animal, o pai ajudando. O pai fazia isso no intuito de tirar ele daquele mundinho fechado dele, ensinar coisas que ele estava animado, só que aquilo parece que gerou mais problemas. Mas ele já tinha um problema, né, gente? Ele não era uma pessoa normal para fazer tudo o que ele fez. E muito estranho. O interessante também é que um amigo de infância, ele fez um livro em quadrinhos. E ele conta a versão dele, do olhar dele em relação ao canibal. Que era uma criança, eles eram amigos, né? Então não tinha essa questão de um olhar diferente, de ser uma pessoa tão psicopata. E o pai também fez um livro. Nesse livro, o pai conta, ele não ameniza o problema dele. Mas o pai também, eu acho bem estranho. Na série, se você ver, você vai achar o pai um pouco estranho. O pai tentava defender ele de todas as maneiras e passava muita mão na cabeça. Então, é bom você ver a série para você entender que as famílias das vítimas conseguiram, pelo menos, esse livro do pai, que o pai ia ganhar muito dinheiro com os crimes, com a violência toda que o filho fez, as famílias processaram o pai dele para não ganhar em cima do livro. Quem ganhou foi a família das vítimas. Então, nesse ponto, a gente vê que teve um pouco de justiça, que ficou bem interessante, né? Pro lado da família, porque você imagina, o filho dele comete crimes, mata, anotado, registrado, 17 pessoas e depois ainda fica milionário vendendo um livro contando os crimes. Seria totalmente injusto, seria mais revoltante ainda do que tudo que a gente vê na série. Mas se você gosta de fatos reais, serial killer, dessa coisa mais pesada, eu realmente recomendo, mas é uma coisa que você vai ver e você vai ficar intrigado, encabulado. Eu fiquei vários dias ainda pensando aqui, deitava e ficava pensando como que aquilo acontecia, como que é perturbador, justo. Mas é interessante. Uma coisa muito estranha é que na época ele foi para a prisão e ele ainda tinha fãs. Gente, isso é inacreditável. Muitas mulheres mandavam cartas para eles, homens mandando cartas, mandando dinheiro para ele. Então, na cadeia, no começo ele estava tendo uma vida super agradável, muito tranquila, recebendo dinheiro para comprar cigarro. Mas isso aí eu recomendo vocês verem a série para vocês saberem mais detalhadamente o que aconteceu com isso e como foi a vida dele, o desenrolar depois que descobriram tudo. Porque durante a época que ele estava cometendo um crime, a vida dele era tranquila. Normal. Então, por hoje é só. Anota aí se você já viu, se gostou, comenta aí. Beijos e até a próxima.